Ora bem, entrevista exclusiva Vamos com o falar do Almirante. pipi? Obrigado, Dani. Obrigado pelo sub. Thank you very much. Boa noite, Gouveia Melo, obrigada por estar connosco. Há 3 anos e meio, a propósito de um almoço onde esteve Este no senhor International assusta-me. Football Portugal, respondeu, caso viesse a ser candidato putativo a presidente, se isso acontecer, deem-me uma corda. O que é que mudou? Mudou muita coisa. Nessa altura, eu estava ainda no processo de vacinação e queria afastar a política do processo de vacinação. Entretanto, o mundo mudou muito. A invasão da Ucrânia, instabilidade na Europa, ultimamente uma nova eleição nos Estados Unidos que mudaram um bocado a configuração dos Estados Unidos, alguma instabilidade internacional, instabilidade interna também, perda de credibilidade das instituições internas e eu senti ao longo deste tempo um apelo crescente da população com quem eu ia contactando na rua e noutras situações para que eu me candidatasse. Mas antes de ser coordenador do plano da vacinação e, no fundo, de se ter tornado uma figura nacional, isso nunca lhe tinha passado pela cabeça? Não, nunca. E realmente a minha decisão Pois é, final... que eu também não faço ideia. Mais ou menos. Eu não consigo perceber o que é que ele defende. É isso mesmo. Eu concordo com o G-Man nisto, man. Eu acho exatamente o mesmo. Acho que é um vazio político. Não faço ideia do que é que ele... Não faço ideia em que é que ele acredita. E ele ainda não se expressou. Espero, ao fim destes 50 minutos, perceber. Menos em setembro de 24. Até lá, quis manter-me. E o que é que fez tomar essa decisão em setembro de 24? Foi a possibilidade muito forte da nomeação do Sr. Trump a presidente. Considera o principal inimigo da Europa? Não é o principal, mas criou alguma instabilidade no processo, criando uma situação internacional que pode ser preocupante. Nós hoje não sabemos quem é que são os amigos e os não amigos, e vivemos uma situação que é preocupante. Os não amigos é bom. De qualquer das formas, alimentou muito tempo este tabu. Ganda Mustache, pá, obrigado pelos 51 meses. Tenho muitas dúvidas, honestamente, que a malta volte nele só por causa do Covid. Obrigadíssimo. Foi o Trump. Obrigado, Mustache, obrigado pelos 51 meses. Já se dizia há muito que é o segredo mais mal guardado da política portuguesa. O que lhe pergunto é porquê? Qual foi a estratégia? Não tinha nenhuma estratégia. Enquanto era militar, não poderia falar sobre o assunto. Sim, mas deixou de ser já no ano passado, em novembro. Sim, eu deixei de ser em dezembro. Em dezembro, mais concretamente. Em dezembro. Em novembro já se sabia. Sim, em dezembro. Depois precisei, naturalmente, perceber se tinha apoios, se não tinha apoios, e se poderia ou não avançar, porque... E demorou assim tanto tempo? Demorou algum tempo. Mas, e que apoios é que precisou? Imaginem, vamos dizer uma coisa, tipo, se criticamos o Rui Rocha porque não tem carisma, esta pessoa, este senhor parece-me uma pessoa introvertida máxima. Pá, é que nem é uma pessoa que consiga colocar a voz. Fala para dentro. De ter a certeza para dar o tiro de partida. Ele já disse os que não. Apoios são os apoios necessários para uma candidatura não partidária. Não tinha nenhum apoio. Mas tem algum nome em particular? Não tenho nenhum nome em particular. Apareceram muitas pessoas a incentivarem, principalmente também as pessoas na rua, e, portanto, eu senti-me com vontade de fazer esse serviço, mais um serviço ao país. Pá, pergunta ao Rui Rio. Foi uma dessas pessoas? Não, o Rui Rio foi uma pessoa que apareceu recentemente, eu já o conhecia. Tenho uma grande admiração por ele enquanto pessoa independente, com coragem, com capacidade de negociar, mesmo quando estava na oposição. E tenho também alguma afinidade relativamente aos objetivos em termos políticos. É um reformista, é uma pessoa preocupada, muito mais preocupada com a estratégia do que com a tática, e isso de alguma forma fez convergir-me com o Dr. Rui Rio. Rui Rio foi adversário de Luís Montenegro. Rui Rio defende uma reforma da Justiça. Recentemente criticou, inclusive, a Amadeu Guerra pela forma como permitiu a abertura de averiguações preventivas a Luís Montenegro e a Pedro Nuno Santos durante a campanha eleitoral. Revê-se nesse pensamento? O Dr. Rui Rio é um ator independente, eu sou outro ator independente. Partilhamos Mas ideias. acabou de dizer que partilhava as ideias. Partilhamos ideias. Reformistas. Partilhamos a reforma do Estado, não é só a justiça, apesar de também ser a justiça. Mas concorda que deve haver uma reforma da Justiça? Eu concordo que deve haver uma reforma da justiça. Acho que todos os portugueses concordam. A justiça é lenta, é uma justiça que muitas vezes é um entrave à própria economia, é uma justiça que muitas vezes dá a Não, o Rui Rio é mandatário. uma justiça Sofia. de pelourinho e, portanto,
Nós temos que reformar a justiça, eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Julga que há uma excessiva judicialização da política, que afasta os atores políticos daquilo que é o servir a nação? Não sei se há ou não. O que pode é parecer... portanto, o segredo de justiça não existe. Não é? Portanto, em termos do que é a política, isso acho que é negativo. Porquê? Porque isso quebra a presunção de inocência, cria muitas vezes um ruído que é desnecessário à política e depois vem-se confirmar mais tarde que não há nada por trás daquilo. Portanto, são anos e anos em que se queimam as pessoas sem provas. Olá, Mike, obrigado por estar aí. E depois os casos acabam por não darem nada. Portanto, eu julgo que tem que haver um... Isto aqui será sobre Luís Montenegro ou sobre o Sócrates? É que esta aqui parece muito para o Sócrates. Não sei, Rasquinho, faço cuidado maior com o segredo da justiça. Julga que José Sócrates é um desses exemplos? Não, José Sócrates acho que não é um desses exemplos. Se lhe perguntar diretamente se a corrupção é o Afinal, melhor não era o cancro José deste Sócrates, país, era o até Luís Montenegro. pela reportagem que acabámos de exibir, e somando a essa reportagem agora dos cartéis de droga que subornaram inspectores tributários, tantas outras onde temos demonstrado que efetivamente agentes do Estado são permeáveis a estas atitudes, concorda? Eu concordo que a corrupção é um grande cancro. Não, Mas é o maior? E é com caralho. Pode haver outros. Pode haver outros problemas. Nós temos outros problemas que afetam a vida dos cidadãos. Por exemplo, a economia, o desenvolvimento económico, afeta também a vida dos cidadãos e o nosso futuro. A defesa também é um problema. Portanto, há um conjunto de problemas. A sociedade é confrontada neste momento com um conjunto de problemas. No entanto, em termos da credibilidade da própria sociedade e dos próprios agentes de Estado, a corrupção... É para assim dizer o óbvio, toda a gente sabe dizer, não é? Que afeta essa credibilidade. Quando diz que veio com o lema Unir Portugal, e olhando para os resultados das últimas eleições, é inevitável perceber que os portugueses, uma grande fatia dos portugueses, deram a André Ventura este título de líder da oposição, veem na corrupção um grande problema. O que lhe pergunto é se, na sua ótica, neste momento, quem vier para ajudar Portugal tem de combater esse problema ou pelo menos ajudar a criar alguma... Pá, a TV não limpa o estúdio, está tudo cagado, olhem para Quem isto. vier para ajudar Portugal Credo. tem de combater esse problema sujo. ou pelo menos ajudar a criar alguma magistratura de influência para o combater. Sim, a presidência é uma magistratura de influência e deve fazer isso e ajudar a combater esse problema. Mas como é que pretende fazê-lo? Precisamente usando a magistratura de influência, tentando fazer com que os atores políticos percebam... Mano, juro, tipo, estava sujo. Do próprio sistema político e, portanto, deve ser... Não estou nada, mano. Um gajo agora tem... É assim, eu sempre aspirei. A mim faz-me confusão um pó. Ok? Vamos já dizer. Eu sofro com isso. A mim chateia-me. Olha, estou aqui a olhar para a minha secretária e já tem um bocado de pó, já me está a chatear. Mas ali aquilo está demasiado sujo, meu. Pá, um canal de televisão, por amor de Deus. Ter tratado e deve ser uma prioridade. Mas repara, já houve vários planos de combate à corrupção. Uma coisa é aqui o meu tatame estar todo cagado. Que nem está. Vou já dizer. Agora chegou ao fim. Estamos a falar de 50 anos de democracia em que as coisas simplesmente parecem que não andam, não avançam. Se fosse Presidente e se for eleito Presidente da República, o que é que mudará? Pá, agora não consigo deixar de olhar para este chão, meu. Fogo. Pá, vá lá uma senhora passar com uma esfregona rapidamente. Sentido. Os planos de corrupção e a política governativa, a dona o poder executivo é do governo, portanto... Com certeza. Ou o Sr. Joaquim, alguém. O que é que faria para... O Presidente pode pôr o foco no problema e manter o foco no problema e criar pressão, naturalmente, sobre o Executivo para que esse problema seja resolvido e que se encontrem soluções para esse problema. Pergunto-lhe isto porque uma das polémicas que atravessa e que eventualmente irá atravessar este seu caminho de corrida a Belém é o facto de ter tomado duas decisões muito rapidamente em dois episódios muito mediáticos e que também podem ser considerados de justiça pública. Quando foi o caso dos dois fuzileiros que foram acusados e depois condenados pela morte de Fábio Abreu, disse que não quer estes arruaceiros na Marinha. Quando foi o caso do navio Mondego, foi imediatamente condená-los e dizer que ia aplicar sanções essas que agora foram revertidas pelo Supremo Tribunal Administrativo e que podem levar a que haja processos de indemnização ao Estado português. Esses exemplos não mostram que o Almirante Gouveia Melo também é um homem que por vezes pode ser precipitado? Vamos lá por partes. O caso, eu já não me recordo bem do caso de Fábio Abreu. O que é que aconteceu aí? Foi o quê? Mataram-nos? Mataram uma pessoa?
2 marinheiros. Esse caso não me lembro. O segundo caso não foi o caso daqueles marinheiros que se revoltaram porque o navio estava a cair aos bocados e que se recusaram a fazer a patrulha no navio? Foi, não foi? Que eles queriam expulsá-los da marinha por causa disso? Pois, é um bocado questionável. Eu lembro-me que na altura mandei vir com isso. Não mostram e, portanto, no caso dos fuzileiros, ficou Olha, claro. olá, melhorio. Não, A justiça depois mas fez está tudo bem, tudo, amigo. Porque havia indícios muito fortes. Aí sim, mas no navio Mondego? Sim, começou a falar sobre os fuzileiros. Já há algum portanto, eu tempo, vou responder sobre os no fuzileiros. entanto. Sobre a questão do Mondego. Eu queria dizer... O primeiro não sei se enganou e queria dizer Fábio Guerra. Mas qual é que foi esse caso? Carro. A questão é que O caso que estávamos a dizer quando o navio da República Mondego falhou uma missão de acompanhamento do navio russo. Sim, isso eu lembro-me. No Arquipélago da Madeira, após... Não, está tudo tranquilo, melhorio. Com um e com o outro. Está tudo fixe, meu. Não te preocupes. Após 4 sargentos e 9 praças terem recusado a embarcar, alegando razões de segurança. Pronto. E eu na altura, à porta do MOM que era polícia. Por 2 gajos da Marinha. Pois foi, eu lembro-me disso. Ok, já me lembro. Já me lembro disso. Já me lembro disso. Já me lembro disso. Ok. Nesse caso, bem, no outro, no meu entender, mal, mas também. nas Forças Armadas a disciplina é essencial o funcionamento das Forças Armadas. Tá e houve bem. uma quebra de disciplina. E eu, na altura, enquanto responsável pela Marinha, não podia permitir essa quebra de disciplina. E fiz o que a lei me exigia, enquanto responsável pela Marinha, que era chamar a atenção para essa quebra de disciplina. Essa atenção depois tornou-se pública porque os próprios indivíduos que participaram na quebra da disciplina tornaram público o ato e numa fuga para a frente, vieram dizer que o ato tinha justificação com outro tipo de problemas. E nós não víamos esse problema. E, portanto, tivemos também de ser claro para defender a própria instituição, Estado, Marinha. Porque a Marinha... Sim, mas imagina, insubordinação quando está em risco a sua própria vida por causa de um barco que está todo fodido, meu. Tipo, responsabilização, nesse caso, tem que ser da Marinha se o barco não está em condições. Aliás, até vos vou dizer, se os marinheiros recusaram a navegar é porque o barco claramente não estava em condições, meu. Claramente. Portanto, imaginem, neste caso... não deixa, mas não pode ser tratado da mesma forma como se eles simplesmente se lhes tivesse apetecido não ir naquele dia. Percebem? É um bocado ridículo isso, no meu entender, mas pronto. Faz parte do Estado. Como é que vê? É uma questão precipitada, porque... É almirante e basta. Ainda está na esfera da Justiça. É militar, eles são todos a favor. Relativamente aos castigos, o que o Supremo Tribunal Administrativo veio dizer de forma muito clara é que os factos não são contestados. E esses factos existem. É insubordinação. É insubordinação e esses factos existem. O que veio mesmo dizer é que houve problemas em termos do processo que Da aplicação das sanções. Que podem anular a aplicação das sanções. No entanto, os factos continuam lá e continuam a ser sancionáveis. Deixa-me só avançar, porque a minha questão, no fundo, é mais para este prisma que tem a ver com a sua candidatura presidencial. O que os portugueses se perguntam lá em casa, seguramente, porque não têm um candidato a presidente militar desde Ramalhianes, e já vão lá há muitos anos, é se vai transportar essa visão de disciplina para o cargo. E há quem tenha receio de que esse excesso de disciplina e de zelo possa configurar uma liderança autoritária. Não. Vamos lá ver. Vamos lá ver, cheque. Vamos lá ver, bingo. Nós temos que nos adaptar aos cargos que fazemos e às responsabilidades que temos em cada momento. Enquanto chefe militar, tinha um conjunto de responsabilidades. Lá, Pina. E não podia fugir às minhas responsabilidades. E, portanto, tinha que exigir a disciplina dentro do meu ramo. O caso do Mondego é um caso que tem uma gravidade, na minha opinião, e depois ver-se ao resultado final, que tinha uma gravidade elevada para a situação das Forças Armadas. Qual é? Não só da Marinha. E, portanto, eu tinha a necessidade de agir. Portanto, não podia ficar de braços cruzados e fingir que não existia. Principalmente com a dimensão pública. Mas como presidente não será assim? Será um presidente diferente? Não, honestamente, eu também vou... olha, até ver... Daquilo que eu conheço dos candidatos, aquele em quem me sinto mais confortável em votar é no António José Seguro. Sem sombra de dúvida. Conhecendo os candidatos todos que são propostos à presidência da República,
o gajo com que se sinto mais confortável em deixar uma voto é o António José Seguro. A mesma Mariana Leitão, pá, honestamente, gosto muito, sim, ele já formalizou. Gosto muito da Mariana Leitão, acho que ela é uma excelente deputada, não a quero ver como Presidente da República. Tipo, aliás, não a quero ver, é tipo, ela não tem hipóteses de ser Presidente da República, sequer. Tipo, as pessoas não vão votar, realisticamente falando, não vão votar na Mariana Leitão. Portanto, pá, no meu entender, claro. Portanto, é assim, vejo o dia e ver o dia em que tenhamos uma Presidente da República, não sei se a Mariana Leitão estará preparada para isso, sinceramente. Eu acho que ela é uma excelente deputada, pá, como Presidente, para o cargo de Presidente da República, não sei, não creio. Portanto, pá, no meu entender, votaria no António José Seguro, sem sombra de dúvida. Achas que o Gouveia Mel não tem estofo para isto? Não é isso que eu acho. Eu estou preocupado com as ideias do Gouveia Mel, porque ele parece muito vago. Aliás, nestes 10 minutos ainda não ouvi tomar uma posição concreta em relação a nada, sem ser isto dos procedimentos militares. E a mim preocupa-me ter um ex-militar como Presidente da República. Pá, não sei. Não adoro. Não é mais moderado. Eu sou moderado por natureza. Portanto, eu como Presidente, os poderes são outros, as questões são outras, são de outra natureza, são de natureza mais política. Não me pareceu que essa resposta nessa situação do Mondego tivesse sido de um homem moderado, sinceramente. Mas tudo bem. São de natureza operativa. Vamos lá então falar ele disse que era pró-vida, então esquece. Sobre os quais o resto já falou no manifesto que escreveu no Jornal Expresso, no Semanário Expresso em fevereiro. Depois falou da sua visão económica mais à frente, um mês mais à frente, no Nascer do Sol. Eu gostava de perceber um pouco quais são as suas linhas vermelhas. Ou seja, enquanto Presidente da República antes desta nova reconfiguração do Parlamento, dizia o povo português rejeitou o extremismo. Desta vez acho que não pode dizer o mesmo, porque André Ventura é o novo líder da oposição. Aceita que André Ventura e o Chega apoiem a sua candidatura presidencial? Não. A questão não é se aceita ou deixa de aceitar. Eu, em princípio, não aceito que partidos políticos ou grupos organizados me apoiem em termos da minha candidatura. Agora, todo o voto de todo o cidadão tem o mesmo valor. Não é o voto à direita tem mais valor ou menos valor que o Mas voto o cidadão André Ventura poderá apoiá-lo? O cidadão André Ventura fará o que achar bem. Agora, não me vai condicionar... Pode apoiar-me publicamente, mas... Já na primeira volta? Eu não posso impedir o cidadão André Ventura... Mas a minha pergunta é se permitirá que ele se junte às suas comitivas... Eu não permitirei que ele se junte às minhas comitivas. Mas permitiu que o Rui Rio fizesse. Mas o Rui Rio não é o André Ventura. Ok, aqui já gostei do que ouvi, sinceramente. Pronto, menos mal, mas mesmo assim... Não sei, a Sandra Felgueiras, tipo, imaginem, isto são perguntas... Eu acho que as pessoas têm receio. Eu acho que a Sandra Felgueiras está a fazer questões que espelham um bocado os receios das pessoas. E isto aqui é um bocado o receio das pessoas, é que efetivamente haja uma aproximação ao Chega do Gouveia Mel. Mas... diferença. Como é que qualifica André Ventura? O Rui Rio é uma pessoa que não está na política ativa neste momento, que foi... de um partido, ou é de um partido, mas não está na política ativa, situa-se ao centro, que é a minha área política, e, portanto, eu tenho grande afinidade com o Dr. Rui Rio. O Dr. André Ventura situa-se num outro extremo do espectro político, com quem eu não tenho afinidade. No entanto, também tenho que dizer que situa-se num outro... Portanto, eu tenho grande afinidade com o Dr. Rui Rio. O Dr. André Ventura situa-se num outro extremo do espectro político, com quem eu não tenho afinidade. No entanto, também tenho que dizer de forma clara que se o povo o eleger e ele tiver condições para governar, terá que ser governo como qualquer outro partido do espectro. Aqui parece uma... Claro que sim. Uma posição moderada, sim. Assim o eleja, não é? Mas lá está, pá, eu aqui tenho muitas dificuldades em confiar para já naquilo que este senhor diz. Mas pronto, veremos, temos tempo. Até pudesse haver dúvidas da capacidade de fazer viabilizar um programa do governo no Parlamento? Bem, isso é um se muito grande. Mas é um se que existe. Sim, é um se que existe, mas eu deixaria para a análise na altura que isso se colocar. Mas então percebi que a sua linha vermelha para apoios à sua candidatura é não ser um líder em funções, portanto tem que ser alguém que possa ter ligações à vida partidária como o Rui Rio, mas não estar na política ativa. Exatamente. E não ser um extremista. Interpretei bem? Não, o extremista são as suas palavras. Estou-lhe a perguntar se é assim. Aqui já não gostei. Opa, é assim, para mim não se pode andar a fugir aos meandros.
Quer dizer, primeiro diz uma coisa, eu afasto-me da posição política onde André Ventura está. Extremismo são as suas palavras. Quem qualifica, como é que... Isto parece-me que está a querer agradar a toda a gente. Ou seja, não quer perder os votos do Chega, mas também não quer associar-se a André Ventura. Assim, é complicado. Sim, não, o que eu qualifico é que não... É isto que me está a irritar, é que ele parece que está a querer agradar a gregos e troianos. E isso não é lá muito bom. Está na minha área política e não... Mas ele defende o serviço militar obrigatório. Onde é que vocês viram isso? Eu não partilho as ideias de que ele defende, grande parte das ideias que ele defende. Grande parte. No entanto, todos os portugueses, eu quero unir os portugueses, todos os portugueses do espectro político, podem rever-se num presidente que faça essa união. E é isso que eu pretendo. Eu não gosto muito disso. E qual é a sua área Não gosto política? muito Já disse desta que está entre os sociais-democratas e os socialistas, mas na verdade nesse espaço cabe tudo. Não, no espaço cabe, desculpe. Mas cabe muito. Os extremismos não cabem, nem os extremismos de direita, nem os extremismos de esquerda. Portanto, o Chega não cabe, o PCP e o Bloco de Esquerda não. A Sandra Felgueiras, caraças, man. Tipo, isto, é que a Sandra Felgueiras faz uma cena que me irrita solenemente, que é ela imputa as visões que parecem ser dela às palavras, às perguntas que faz ao candidato. Que é esta questão do os extremismos de esquerda e os extremismos de direita. Então chega o Bloco de Esquerda e o PCP, é um bocado irritante. Isto são perguntas um bocado... Eu percebo que ela está a fazer o trabalho dela em tentar entalá-lo, mas é pá. Portanto, os extremismos não cabem. Esse é um espaço político, que é um espaço de consenso, é um espaço de moderação. Eu julgo que a governação de um país deve estar ao centro, onde esse espaço de maior consenso e de moderação existe. No entanto, não sou eu que escolho o governo. Quem escolhe o governo, como é evidente, é a população, é o povo. Tu concordas com o quê, Tómico? Com o serviço militar obrigatório? Sabes que ainda estás em idade de ir lá parar, não é? Tipo, há muito miúdo que precisa de ser posto na linha. Tu não querias ter ido lá? Querias ter sido obrigado a ir fazer serviço militar obrigatório, mano? Não sei. É só uma pergunta que eu te faço. É que isso é um bocado estranho, mano. Imagina, vindo uma pessoa que não foi lá bater com os costados, é um bocado esquisito desejar isso aos outros, mano. Eu não desejo isso a ninguém, honestamente. Obrigados a ir cumprir serviço militar? Nunca. Nunca. Pá, voluntários, tudo bem. Agora obrigados, mano. Tipo, Deus me livre e guarde. Quando faz a sua votação. Mais depressa saía deste país. Se o povo achar que a solução é à direita ou é à esquerda, o Presidente da República só tem que a aceitar. Por falar em extremismos, as questões nevrálgicas que têm definido a vida política nacional, além da corrupção, tem sido o tema da imigração. Concorda que a imigração, o aumento da imigração está... Sim, é que tipo, educar os putos não passa por obrigá-los a ir para a tropa, meu. Desculpem lá, isso é um conceito um bocado antiquado. Digo eu. Não, e isso parte do pressuposto que todos os militares são bem comportados. Quando, olha, tivemos o caso daqueles 2 fuzileiros que mataram o outro gajo à porta do MOM. Portanto, claramente, os militares não são todos exemplares. Portanto, a ideia de que a tropa cura a estupidez é errada. Portanto, imaginem, tipo, claramente poderá haver pessoas cuja tropa lhes faz bem, não é? Até para criar hábitos e rotinas benéficas e para criar disciplina, mas não é sinónimo de saírem bem educados. Até porque claramente se vê que há muitos militares que são completamente marados dos cornos. Portanto, calma lá. Inexoravelmente ligada ao aumento da criminalidade. Não concordo, não há provas evidentes disso e, portanto, não concordo com isso. Passo escolho disso. Ainda não me apresentaram nenhumas provas ou evidências que isso acontecesse. Pode haver, eventualmente, alguma ligação dentro de um determinado tipo de crimes, mas exato, é isso mesmo. em termos da criminalidade. Aliás, eu defendo o serviço militar obrigatório para quem defende o serviço militar obrigatório. Imaginem, era essa a premissa. Acreditas no serviço militar obrigatório? Então vais lá bater com os costados. Os outros que não acreditam ficam em casa. Para mim era assim que devia funcionar. Estão a perceber? Tipo, a malta que acredita no serviço militar obrigatório vai fazer. Os outros não. Pronto, está resolvido o problema. Geral do país. Quando olha para episódios como no Martim Muniz e as incidências de violações dentro de comunidades que nós sabemos que culturalmente são bastante diferentes. E é sem idade. Imagina, têm 70 anos, acreditam no serviço militar obrigatório, não foram à tropa, vão agora. Com 70.
fazer a recruta. Está feito, é A assim. comunidade indiana, nomeadamente, a comunidade Para mim não paquistanesa, interessa, em não que interessa a idade. culturalmente, infelizmente, Porventura com 70 anos foram, ok? Que isso foi abolido não assim há tanto tempo. Mas dali, aquela malta dos 40, estão a ver? Ia tudo lá bater com os costados. são questões diferentes das Claro que nossas. não, man. Nem os próprios militares querem isso, man. Quer dizer, os militares já são mal pagos e ainda iam receber uma data de gente. Não se sente Fazer recruta. tentado a pensar que isso pode ser Não um é, fator. não. Se não é Extremista. hoje, O que é extremista é desejar às pessoas daquilo que elas querem. Tipo, não é nada extremista, man. Vou-te já dizer. no futuro muito próximo pode ocorrer. Nós não vamos julgar outras comunidades por diferenças culturais. O que nós devemos julgar as outras comunidades é se obedecem ou não à lei portuguesa, se cumprem com os requisitos que são cumpridos por todos os portugueses, que é a lei, e se não importamos extremismos culturais. Porquê? Porque a nossa cultura é uma cultura de tolerância. Uma cultura de tolerância não pode importar intolerância. Isso é que é uma linha vermelha. Quando diz importar intolerância, o que lhe pergunto é se concorda quando Luís Montenegro e até o próprio André Ventura, de outra forma, um bocadinho mais, com uma linguagem mais própria, dizem que vivemos com o Partido Socialista tempos de portas escancaradas e que agora é preciso pôr um pouco de ordem. Luís Montenegro, por exemplo, é favorável à deportação, já anunciou o governo de 18 mil imigrantes ilegais. Concorda com isso? A imigração tem que ser regulada, porque a imigração desregulada vai criar grandes problemas ao país. Porque o primeiro problema é que a própria imigração desregulada fere os princípios humanistas. Porquê? Porque nós vamos trazer pessoas que vão viver em condições paupérrimas e sem condições nenhumas e vamos criar guetos e problemas de integração. Portanto, a imigração deve ser regulada para permitir a integração e para permitir que essas pessoas tenham os mesmos direitos e as mesmas condições de vida que os portugueses têm. Agora, que a imigração é importante porquê? Porque também nós estamos no inverno demográfico, temos problemas graves em determinados setores da atividade económica e essa imigração ajuda-nos. Não pode ser completamente desregulada. Se houve ou não falta de regulação, eu julgo que os portugueses já se aperceberam disso e até já votaram nesse sentido. Portanto, concorda que houve desregulação, no mínimo na fiscalização dos imigrantes que vamos aceitar? Na fiscalização é uma evidência. O fim do CEF comprometeu, de alguma forma, o controle da imigração e nós sofremos essas consequências. Portanto, desse ponto de vista, concorda com a posição do Chega. O Chega sempre criticou o... Ai, meu Deus! Vamos lá ver, a posição não é do Chega. A realidade não é do Chega. Portanto, o Chega levanta um problema e aponta o foco para uma realidade. É um Mas facto. o Chega, na verdade, Mas o Chega não se pode apropriar dessa realidade. Mas repare, não se apropriando, na verdade, esteve na dianteira da denúncia. E estando na dianteira da denúncia, cavalgou uma onda que acabou por se traduzir mais de 1 milhão de votos. Sim, mas... O que lhe pergunto é negar esta... Não, faz sentido ela falar no Chega. Aliás, ela tem que abordar isto. O Presidente da República tem que ser minimamente neutro. E ela está a ferir, ela está a tentar entalá-lo, claramente. E acho bem que ele tem mesmo que ser... Tem que sofrer tentativas de entalanço. Porque tem que se perceber se ele tem essa capacidade. Realidade não é... Mas não é negar a realidade. De certa forma, desrespeitar aquilo que foi o sentido de voto de uma grande fatia dos portugueses? Não é negar a realidade. A realidade impõe-se por ela própria, porque senão não deixa de ser uma realidade. Portanto, a realidade impõe-se por ela própria. Nós agora podemos olhar para a realidade e transformá-la numa coisa que cria um antagonismo extraordinário e não cria soluções e cria ódios, ou olhar para essa realidade e tentar transformar essa realidade com medidas políticas no sentido de integrar essa realidade e de melhorar essa realidade para uma nova realidade que nós... Portanto, André Ventura tem cavalgado uma onda de ódios e tem permitido que na sociedade portuguesa se fraturem esses ódios, se criem mais ódios. Não estou a dizer que isso tenha acontecido. O que eu estou a dizer é que não se pode fazer isso. E, portanto, eu acho que a moderação... Mas quem tem feito isso? Eu não vejo este homem a ter uma única posição em relação a nada, caralho. É uma coisa impressionante, mano. O homem está sempre a fugir às ideias, mano. Não, ele não muda de ideias, ele está a tentar ser o mais neutro possível e isso infelizmente é impossível, meu. É impossível. Pá, é assim, é complicado. Almirante.
Eu? A Sandra, não, a senhora, a Sandra é que está a insinuar isso e quer-me pôr isso, quer pôr isso na minha boca. Não. Só perguntar-lhe. Não. Eu, há coisas que não concordo, porque sou moderado, não concordo com posições extremadas, ou uso dessas posições extremadas para criar, digamos, uma onda de indignação que depois tenha resultados em votação, mas os partidos políticos fazem isso. O que é um partido político? É A precisamente... Sandra está a fazer o papel dela, que é basicamente ver se lhe saca qualquer coisa polémico para ser título de notícias nos próximos dias. diversas sensibilidades sobre a mesma realidade. Está a A minha escrutiná-lo. sensibilidade, fora dos partidos políticos, é mais central. É favorável à alteração da lei da nacionalidade? O Partido Social Democrata já disse que gostaria de rever a lei no sentido de que um imigrante só pudesse adquirir, requerer cidadania portuguesa não em 5, mas Não em 10. chama não, malta. Aliás, o jornalismo é precisamente isto. É escrutinar as pessoas. Agora, neste caso, é uma pessoa que não tem posições nenhumas e é preciso percebê-las. Pá, nesta cena faz parte da realidade. Infelizmente, o Chega é o partido que mais tem essa bandeira e ela quer perceber se as ideologias dele se colam às do Chega. É só isso. Ela está a tentar perceber isso e está a fazer um bom trabalho nesse sentido. Ele é que está a fugir às perguntas. Pá, mas pronto. 10 anos. Eu, Promulgaria uma lei neste sentido? eu hei de promulgar, se for Presidente, hei de promulgar todas as leis que respeitem não só a Constituição, mas como o processo constitucional. A Assembleia da República é que tem o poder legislativo, não é o Presidente. Mas o Presidente tem poder de veto. Sim, mas o poder de veto Isso é a deve ser televisão. exercício. Hoje em dia não há nada a fazer. Televisão e todos os mídias. Como, por exemplo, a eutanásia. Vetaria como Marcelo Rebelo de Sousa vetou já 4 vezes. Ela não fez isso. Ela não disse então é do Chega. Ela perguntou-lhe se ele concordava então com as políticas de André Ventura e se estava em linha com o Chega nessa temática. E ele disse que não se tratava disso. Pá, são perguntas, malta. Vocês não podem ficar chateados por alguém fazer perguntas, calma. A eutanásia é dos problemas mais complexos. Claro, é isso, claro que vai. Que me posso colocar. Eu sou pró-vida e, portanto, teria dificuldades em deixar passar uma lei que, de alguma forma, facilitasse o suicídio assistido ou a eutanásia, como quiserem chamar. No entanto, há condições limites em que um ser humano pode ser submetido a uma tortura em vida. E nós, onde é que está essa fronteira é que é difícil de definir. Nós temos que apostar, por exemplo, nos cuidados paliativos, nos cuidados continuados, no apoio psicológico. Portanto, há um conjunto de coisas que têm que ser feitas e temos de ter muito cuidado. Isso realmente é um dos assuntos mais complexos que Mas a repara, sociedade a batata quente Exato. até pode vir a cair-lhe nas mãos. Já O Tribunal está. Constitucional já voltou a devolver ao Parlamento Ao essa Parlamento, lei. sim, Essa sim. lei pode vir a ser alterada e pode voltar à esfera daquele que seja o próximo Presidente da República. As sondagens dão-lhe o favoritismo a si. O que é que fará? Se isso acontecer? Se isso acontecer, será outra vez verificada no Tribunal Constitucional, porque a lei tem que passar esse crivo. Mas Isso. devolve de novo ao Tribunal Constitucional? Sim, claro, porque houve um problema no Tribunal Constitucional, a lei foi considerada, tinha aspectos inconstitucionais, ela deverá ser reanalisada nesse âmbito. Passando esse âmbito, a questão que se põe é se devolve ou não à Assembleia da República para ter uma maioria mais qualificada ou não. Devolve à Esse é um Assembleia da problema que República, teria que acabou. resolver na altura. O aborto. O aborto. Aceita. É um homem que acabou por se definir como pró-vida. Sim. Muitos partidos, nomeadamente de esquerda, querem prolongar o período de interrupção voluntária da gravidez para lá das 10 semanas, que é aquilo que nós temos hoje, considerando que Portugal tem a lei mais restritiva de toda a Europa. Aceitaria promulgar um diploma que fosse além deste período? Eu acho que o problema do aborto já está resolvido na sociedade portuguesa. Não é tema. Não é tema. Reabrir isso, acho que não faz muito sentido. Então vamos ao tema do serviço militar obrigatório, porque seguramente que os portugueses lá em casa ficaram na memória com aquela sua entrevista em que disse que se a Europa for atacada, nós, membros da NATO, iremos todos ter que combater até morrer em defesa da Europa. Isso é uma evidência. O que lhe pergunto é, em matéria de defesa, que é seguramente o seu ângulo mais forte, admite que pode vir a ser necessário reativar o serviço militar obrigatório?
Vamos ver. Eu, quando pus esse problema há mais de um ano, num artigo que fiz no Expresso, eu não disse que defendia o serviço militar obrigatório. O que eu disse é que poderia ser necessário, face à falta de recursos humanos na área da defesa, nas Forças Armadas, reequacionar ou não o serviço militar obrigatório. Ou então uma outra solução. Pronto, está apresentado para mim. Eu sou pela solução alternativa, porque eu acho que tudo o que é obrigatório acaba por não ser muito positivo. Portanto, está apresentadíssimo. A questão é esta. Nós, se houvesse um problema grave relativamente à defesa do país, seríamos todos convocados dentro das nossas capacidades. A questão é que nós devemos ter cerca de 1% da população com conhecimento militar e com capacidades militares em caso de uma emergência que não seja uma emergência global. E nós não temos. 1% da população, são grosso modo cerca de 100 mil pessoas, e nós temos... Vamos acreditar em Nárnia, sabes? Portanto, se calhar, o melhor sistema, que faria mais sentido, é todas as pessoas que saem do contrato, do serviço com base no contrato, ficarem numa reserva, de forma voluntária também, mas com alguma recompensa por esse esforço. E as pessoas, com o tempo, essa reserva vai constituindo o tal número que, em caso de necessidade, poderá ser rapidamente ativado, porque essas pessoas tiveram 6 anos nas Forças Armadas, conhecem perfeitamente o funcionamento das Forças Armadas, os equipamentos, etc. Seguindo essa lógica de raciocínio, olhando para o mundo como está, Exato. que seguramente concordará que está mais perigoso, julga que deveriam ser revistas as aulas de cidadania, tão polémicas hoje em dia por causa do pendor ideológico que têm vindo a assumir? Julga que as aulas de cidadania poderiam incluir, nomeadamente, essas temáticas para preparar a juventude para um cenário que eventualmente poderá acontecer? Eu acho que no sistema educativo, no nosso sistema educativo, a cidadania devia ser um tema. Mas não com pendor ideológico. Mas não com pendor... Portanto, não concorda com a forma como estas aulas são dadas? Não estou a dizer que concordo ou discordo. Porra, por amor de Deus, homem, assume uma posição. É candidato à presidência, fogo. É difícil assumir uma posição, meu. Caramba. Para existir, não pode ter pendor ideológico. Mas a cidadania não deve ser... O que mais me está a irritar é que ele tem uma posição que toda a gente consegue perceber, mas é incapaz de assumir. Meu Deus, meu. E, portanto, não sendo ideológica, deve ser dada e deve ser ministrada. Certo, o que é que isso quer dizer? As pessoas têm que perceber que, quando vivem num determinado Estado... Qual é a ideologia? Num determinado território, não têm só direitos, também têm deveres. E esses deveres, em último caso, o dever da proteção do próprio território faz parte desses deveres. O que é que o leva a estar tão tranquilo à minha frente quando tem rivais como Marcos Mendes? Posicionou-se, disse que era a favor que era pró-vida, que nem disse que era contra o aborto, nota, disse que era pró-vida, que é um bocado vago. Ou seja, mesmo a forma como ele se posiciona em relação aos assuntos é vaga. Ele diz, eu sou pró-vida, eu sou uma pessoa pró-vida. Ok, mas eu sou preciso, também não nego, que não sei o quê. Assim, amigo, como é que é possível perceber alguma coisa? Um homem com uma experiência política que o nada. Não tem e que facilmente o ataca dizendo que lhe falta essa experiência política. Eu, às vezes, alguns desses ataques dão vontade de rir, não é? Como um último... Acha que a lei estava boa. Olha, está bem, porra. Para disputar consigo? Não é questão. Mas também disse que ia devolver ao Constitucional. Percebes? Então, não estou a menorizar o meu adversário. Também disse que estava resolvido. Mas como a lei agora ia parar, tinha que ser revista, ia entregar ao Constitucional e, se fosse preciso, depois entregava à Assembleia da República. Quer dizer... Estou a menorizar alguns dos argumentos. Não é? Quero agradar toda a gente, literalmente, é só isso. Agora! O meu problema é esse, quero agradar toda a gente agora. Depois, quando estiver em funções, vamos ver. Isso é que me assusta, meu. Portanto, isso é que me assusta. Até pode ser infundado, mas não deixa de me assustar. Dá-me vontade de rir, porque acho que não há perigo de argumento que eu poderia ser um perigo para a democracia. Portanto, esse tipo de argumentos dá-me vontade de rir, porque acho que não há perigo nenhum para a democracia. Ok. Por outro lado, há uma certa ideia de casta política que, por um lado, defende que o cidadão participe na democracia e na vida pública, mas só um conjunto de cidadãos que fizeram um curso especial, que é o curso da política. Acabou de dizer cidadãos. Não, a política não é um clube fechado, um curso que participe na democracia e na vida pública, mas só um conjunto de cidadãos que fizeram um curso especial, que é o curso da política.
Não, a política não é um clube fechado. Yikes. Na democracia, a política está acessível a qualquer cidadão que possa fazer. Marcelo Rebelo de Sousa é dessa casta? Fui eu que voltei a dar. Quando diz que quer ser um presidente diferente, eu presumo que não veja em Marcelo Rebelo de Sousa o presidente que quer ser. Eu não vou comentar o atual presidente em exercício. Mas Olha, quer dizer, assim é difícil. eu já agora queria, porque Mas eu gostava que comentasse, nomeadamente, porque eu julgo que há momentos em que já fez intervenções que deixaram muito claro que não quer ser um presidente que fala por tudo e por nada, que acha que só se deve falar, descreveu isso no manifesto, em momentos de gravidade absoluta. Claro, sim. O que lhe pergunto é, Marcelo Rebelo de Sousa fez bem em permitir a dissolução do governo de António Costa de maioria absoluta, depois dele lhe ter proposto uma alternativa que era Mário Centeno? Não, teria feito o mesmo? Eu não teria feito o mesmo. Não teria feito o mesmo porque a estabilidade é uma coisa importante em termos da governação do país e do próprio desenvolvimento do país. Mas? E as eleições legislativas elegem uma Assembleia da República. E da Assembleia da República é que se forma o governo. Portanto, a Assembleia da República que resultava dessas eleições legislativas tinha uma maioria absoluta e, portanto, poderia formar um novo governo. A questão é, será que nós estamos a eleger, nas eleições legislativas, aquele primeiro-ministro e, se ele se for embora, tem que se fazer novas eleições, mas isso não está escrito na Constituição, não é essa a formulação da Constituição. Portanto, nesse caso, não concordaria. Não concordaria com Marcelo Rebelo de Sousa e seguramente não concordará em muitos mais temas que vamos escalpelizar já a seguir na CNN Portugal, onde esta entrevista continua. Por agora, despedimos-nos aqui no Jornal Nacional. Por hoje é tudo. De qualquer das formas, espero que continue a ver esta entrevista na CNN Portugal. Eles vão começa dentro de segundos. Mas que raio que é isto? Estamos em direto agora apenas e em exclusivo também na CNN Portugal. Almirante está... Mas que é que eles fazem isto agora? É tipo, mudam de canal, parece um gajo da rede na Twitch. Olha, agora continuamos no Chi Gaming. Estamos aqui a falar das diferenças em relação a Marcelo Rebelo de Sousa. Agora continuamos só no YouTube. E eu gostava de lhe perguntar, uma das questões do ponto de vista da estabilidade, Marcelo Rebelo de Sousa tornou-se campeão das dissoluções, acabou por dissolver 3 governos, nenhum outro presidente da era democrática o tinha feito até agora. Ele traçou como linha vermelha a passagem, portanto, a viabilização do Orçamento do Estado. Disse que se o Orçamento do Estado não fosse viabilizado, com ele não há futuro governo. Consigo será igual? Não, não será igual. Vamos lá ver. Mais uma vez, a Constituição não exige que a passagem ou não do Orçamento do Estado faça cair um governo e, em consequência, fazer-se a dissolução da Assembleia da República e convocar novas eleições. O que nós temos que medir, em cada momento, é se devemos dar tempo ao sistema para encontrar uma solução. E, portanto, dando tempo ao sistema para encontrar uma solução, isso não é razão suficiente para dissolver a Assembleia da República e convocar novas eleições, ou não. Portanto, esse julgamento é um julgamento político. Exatamente. Isso é que o árbitro, que é o Presidente da República, vamos andar a passear. Político e é eleito numa eleição separada por sufrágio direto e universal. Então, o que para si é uma condição sine qua non para dissolver um Parlamento? Não. A Constituição fala nas condições, nas diversas condições. Nós temos um problema nas democracias modernas. É a introdução de alguma demagogia, de alguma falta de coerência entre o que se promete e o que se executa. Portanto, em situações muito graves, eu repito e quero fixar a palavra, em situações muito graves, pode haver um desfazamento fortíssimo entre o que foi prometido no processo eleitoral. Olha, tens que ver. E, portanto, que é o contrato, ao fim e ao cabo, que se faz entre governantes e governados e o que depois se vai praticar na governação, não havendo nada superveniente que tenha acontecido depois das eleições. Portanto, aí tem que ser analisado caso a caso, mas tinha que ser uma coisa mesmo muito grave. Luís Montenegro ser constituído de arguido, o que é uma possibilidade. Ele próprio já disse que não se demitiria. Para si, era uma linha vermelha? Nesse caso, a linha vermelha é a presunção da inocência. Até que ponto é que a Constituição, como arguido... Bem, este homem é mesmo constitucionalista. É que o homem é tudo da Constituição,
porra, meu Deus, o homem segue a Constituição à risca e não permite pessoa, sequer discussão. Uma prova que ele não é inocente. Claro que há duas perspectivas. Há uma perspectiva legal em que não sei se é julgado. Olha que não sei se é. Uma pessoa é inocente. Uma pessoa que não tem convicções absolutamente nenhumas, pá. Perspectiva legal. Depois há uma perspectiva não sei se ética adoro. e política. Será que ele tem ou não condições para continuar a É que para isto não precisamos de um presidente, precisamos de um livro. É só Em isso. determinadas situações poderá ter condições para continuar a governar. Isso é o tal julgamento político. O julgamento político não é Pronto, é isso. on-off, não é? É isso Sim que ou me não. faz confusão. Noutras situações poderá não ter condições para governar. Mas Mas isto vamos tem que olhar ser... para o caso em concreto. Luís Montenegro só tem... Manel, uma hipótese passou de ser literalmente a constituído última por meia hora a falar da regulação Constituição. sobre a empresa Spinum Viva. Se esse for o motivo, e se essa for a questão, todos sabemos do que é que estamos aqui a falar, alegadas influências com os empresários que colaboravam nesta Imagina, tu podes ser o guardião da Constituição à vontade. A questão é que o que me assusta aqui é que me parece que este homem não tem mesmo das duas uma, ou não é não ter, é não as mostra, não mostra as convicções. Eu nunca vou conhecer quais é que são as convicções pessoais do Almirante Gouveia e Melo. Conheço duas neste momento e não me agrada nenhuma. Portanto, empresa e que faturaram... Pá, não sei, pá, não vejo neste homem um candidato viável. O Almirante considera que Luís Montenegro pode ser fragilizado naquilo que é a necessária reputação que deve manter para estar à altura de um cargo que é o único cargo executivo no país? Sim, a questão da reputação é uma questão importante na governação, não é? Porque a governação dá-se, nos aspectos éticos e políticos, dá-se pela reputação. Em relação ao aborto e à eutanásia. Foi isso que António Costa, de resto, alegou com aquele famoso parágrafo. E foi por isso que ele propôs que Mário Centeno avançasse. Para esse limite, que é um limite político, de definição política, não é um limite legal, não há nada que diga... Aliás, que viu-se pelos a últimos. partir dali não é, que é um limite político, deve ser... muito bem temperado. Temperado porquê? Porque, por um lado, temos a estabilidade governativa, que também é importante para o país, e, por outro lado, temos um caso que pode ou não estar fechado ou em desenvolvimento. Pode chegar-se a uma situação em que o desenvolvimento desse Isso caso qualquer dia. crie um problema de reputação e de credibilidade de tal forma grave que a própria governação pode ficar em causa. E esse é que é o limite que tem que ser avaliado, mas deve ser avaliado politicamente pelo Presidente que tiver em exercício. Portanto, admite que fica tudo em aberto, que o simples facto de ser arguido não é condição para demitir o Primeiro-Ministro? Mas também não é motivo Mas para que, alarmismos. se Esse tipo de conversa, para... Cabral só ajuda a malta que vota nele. termos em que fragiliza a sua reputação, pode obrigar a fazer. Sim, claro, se fragilizar de forma grave a reputação do Primeiro-Ministro e depois, de alguma forma, contagiar o próprio governo, ou a própria reputação do governo, isso vai afetar certamente a percepção das pessoas, do povo, não é? Ouçam, aquilo que eu tenho a dizer em relação ao serviço militar obrigatório, que já falámos sobre isto umas 200 vezes, é que há uma coisa que as pessoas têm que começar a perceber, que é, primeiro, o serviço militar obrigatório não é benéfico a Portugal, ponto final. Não é. Nós não temos infraestrutura para isso. Segundo, a maior parte dos jovens não quer serviço militar obrigatório, ponto final. Não quer. A maior parte da malta não quer ir para a tropa. E, aliás, até acredito que haja mais malta que se recusa prontamente a ir do que malta que é influenciada a ir. Nós já não vivemos em 1970 nem em 1960 em que as pessoas eram facilmente manipuladas a ir à tropa por patriotismo e parvoíces. Hoje em dia as pessoas não vão, ponto final. E portanto isso nem sequer isso é um desserviço até à nação. E as pessoas que realmente têm vocação para ir para seguir a carreira militar, essas sim devem ser apoiadas a ir. Não os outros por obrigação, meu. Só isso. E se calhar... Quando eu digo que eram manipulados a querer ir de livre e espontânea vontade e a deixar-se ir. Percebes? As pessoas, havia esse sentido de, olha, eu tenho que ir, eu sou obrigado a ir porque tenho que ir defender o meu país, porque... Hoje em dia não há nada disso. Isso já não foi alimentado. Ponto final. A maior parte da malta não quer ir, nem tem esse sentido. Percebem? Não tem esse sentido de Estado. As pessoas já não têm esse sentido de Estado. Nós vivemos num mundo globalizado em que já não há esse sentido de Estado. A maior parte das pessoas é altamente contra guerras. Portanto,
no entender delas nem sequer faz sentido irem seguirem carreira militar. Portanto, é só isso, man. Olha, basta ver o quão as pessoas estão preparadas ou o quão as pessoas estão entusiasmadas para irem ao Dia da Defesa Nacional. Aquilo é uma visita de estudo, literalmente. Numa situação mais extremada, pode ter que se dissolver a Assembleia da República para voltar a dar voz ao povo. A situação atual em que isso aconteceu não foi essa situação. O que aconteceu foi, nos mecanismos normais das moções de confiança e das moções de censura... Pois é, isto é uma visita de estudo. Estão previstas na Constituição. O Governo acabou por fazer tomou uma medida que fez com que, de alguma forma, o Governo e a oposição se reiniciasse um processo eleitoral. O país reconfirmou, ao que sabia, não é? Reconfirmou o Dr. Luís Montenegro no cargo. Portanto, isso também tem que ser respeitado. No entanto, se houver desenvolvimentos extraordinários que ponham em causa a reputação, isso tem que voltar a ser equacionado. Voltando a Marcelo Rebelo de Sousa, o caso das gêmeas consigo teria acontecido? Ia com caralho bem. Sandra, meu Deus. Eu não sou comentador, mas a minha resposta, o que eu fiz na pandemia, quando tomei conta da pandemia dos casos e casinhos, respondo por mim. Humilde. Hashtag humilde. E dos casos e casinhos eu recordo-me bem daquilo que fez. Portanto, gostava que me respondesse de forma um bocadinho mais assertiva. A minha forma assertiva é que eu sou o que sempre fui e podem contar comigo com essa segurança do que... Portanto, é Isto parece uma entrevista a um concorrente de reality show. imune, quer dizer-me que é imune a influências, quer sejam de amigos, quer sejam de filhos, quer seja de quem quer que venha a aparecer. Eu sou muito imune às pessoas que me conhecem, Estou como sou no alta definição. que andam comigo há muito tempo, sabem disso. Os meus amigos sabem que eu sou bué da fixe. É o que eu ouvi nesta resposta, olha. Que me conhecem. Seja de quem quer que venha a aparecer. Eu sou muito imune às pessoas que me conhecem e que andam comigo há muito tempo, sabem disso. Os meus amigos, todos eles dão-me bué da props. Atualmente, pessoas novas que se aproximam de mim Tem muitas. podem julgar, que me podem influenciar, Olá, Yuki. mas terão uma desilusão muito forte. Quais foram as provas, Mister, em relação ao quê? Foi a gestão da pandemia, mais? Quais é que foram as outras? Portanto, não podemos esperar de si uma... Que, by the way, a gestão da pandemia não foi feita singularmente por ele. Parece que foi só feita por ele. Mas dá-me outros casos, que não essa, em particular. Um mandato presidenciável, caso venha a ser eleito, que venha a ter episódios destes, de alguém que lhe pede um favor... Sim. Porque seguramente que no processo de vacinação, ao qual sucedeu a Francisco Ramos, precisamente uma questão destas, Francisco Ramos estava sob a suspeita de ter... Como se fosse menosprezável. Não é. Eu não estou a dizer que é menosprezável, nota. Tu é que estás a pôr essas palavras na minha boca. Estou só a pedir outro exemplo, que não esse. Tu disseste como se não tivesse provas dadas. Ok, quais? Para além dessa, da gestão da pandemia. Só estou-te a pedir uma. favorecido ou permitido um processo de favorecimento na vacinação, foi isso que foi lá fazer, foi travá-lo. Neste caso, o que lhe pergunto é, também quer ir a Belém travar os eventuais abusos que por lá Tem uma grande... Pronto, ok, obrigado. Agradecido. Eu não tenho ideia. Pronto, é só o Covid, malta, já percebemos. E por causa disso, vocês vão votar nele. Parabéns. Ter-se abusos com... Parabéns, malta. Mas chegou com a ideia que o caso das gêmeas foi um abuso ou não? Sim, ao ter que ir travar alguma Claro coisa. que... Pá. Eu não vou comentar, principalmente porque o nosso Presidente ainda está em exercício. Não vou Meu fazer Deus esse do céu. comentário, A cada dia que passa, irrita-me cada vez mais este país. Não sou comentador e não vou fazer isso. O que vou dizer é que vou garantir aos portugueses é que a minha forma de agir e de estar, eu não dou abrigo a esse tipo de procedimentos de exceção e de favoritismo. Algum procedimento de exceção é por motivos humanitários ou outro qualquer. Agora, não porque conheço o A ou conheço o B, ou porque é amigo do A ou amigo do B, ou porque alguém se cruzou comigo no passado. Isso nunca acontecerá. Qual será a primeira medida, ou qual seria a primeira medida que implementaria se fosse eleito Presidente da República?
A primeira medida que implementaria é começar Então, mas o facto de ter sido almirante não é qualquer um. Está bem, isso não me diz absolutamente nada sobre o homem, mais uma vez. O que é que interessa? Já houve outros chefes de Estado, já houve outros militares de cargos altos. O que é que isso me diz sobre a pessoa? Em que é que isso me faz votar nele? Percebes? Nada. E até agora foram 37 minutos de absolutamente nada. Não encontro aqui uma. falar menos e a falar. Não tenho, então não tenho, ó Manso. Claro que tenho. Tenho sim, ainda há bocado falei sobre um. Imagina, eu só sei criticar. Eu acho que é isso que é necessário. Tu estás a ver uma entrevista de uma pessoa que se está a candidatar à presidência da República, caralho. Eu não estou a ver um vídeo do Rico Fazeres, mano. Percebes o que eu quero dizer? Tipo, queres que eu faça o quê? Eu tenho que ser cético em relação a isto, mano. Tenho que ter espírito crítico. Não, vou estar aqui a falar bem do homem. Quando o homem disser alguma coisa de jeito, eu digo parabéns. Parabéns, foi uma boa interação. Já o disse aqui nesta entrevista. A primeira medida que implementaria é começar a falar menos e a falar só quando for necessário sobre coisas Cá substantivas. está, uma farpa a Marcelo Rebelo de Sousa. Não é uma farpa. Estava a perguntar o que eu faria. Com certeza. Estou a dizer o que faria. Farpa ou não, isso não é farpa nenhuma. Mas no contexto atual, em que temos dois conflitos grandes em marcha, na Ucrânia e em Gaza. Ela está a tentar ver se ele se mexe. Está-lhe a dar com um pau. Sabe? Olha, faz qualquer coisa. Diz qualquer coisa para podermos meter isso nos títulos. Ser um presidente mais interventivo nesta matéria da defesa? Claro que eu tenho, fruto até da minha formação, alguma capacidade acrescida nessa área. E farei as intervenções que achar necessárias, quer no âmbito do segredo dos gabinetes, não é? com o Governo, quer em termos públicos, que considerar necessárias para que a política portuguesa tenha valores, seja credível e tenha consequência também. Por exemplo, Espanha já há um ano que declarou o Estado da Palestina, reconhecimento do Estado da Palestina. Ui, agora é que é. Reconheceria o Estado da Palestina como Não, presidente? quem tem que fazer essa proposta É o Governo, com certeza. É o Governo. Mas aceitá-la ia? Sim, se o Governo fizer essa proposta, Pá, isto é inacreditável. iria aceitar. Há aqui um problema que é o seguinte. O que está a acontecer na Palestina, se é isso que me quer perguntar... O que lhe estou a perguntar é se concorda que neste Sim. momento na Palestina está a acontecer um genocídio. Sim, o que está a acontecer na Palestina é muito grave, muito grave. Passou para além do que seria uma operação militar normal. E eu não concordo, em termos humanitários, com o que está a acontecer na Palestina. E realmente aquilo preocupa-me enquanto Eu estou a sentir que vem aí um mas. Espero estar enganado. ser humano. Ok, não veio. E neste momento também, uma das questões que se coloca, até por causa destes conflitos todos, é o orçamento para a defesa. Nós temos um compromisso estabelecido com a NATO. Sim. O Primeiro-Ministro... Ele não usa a palavra genocídio, até acredito que seja por questões diplomáticas. Já se sabe como é que é. Ninguém quer prejudicar as relações com Israel mesmo. Tipo, já afirmou que esse compromisso é de 2% do PIB. Eles não podem, né? Não podem mesmo. Mas agora, muito recentemente, Paulo Rangel veio à... Imagina um candidato contra à presidência da República chamar aquilo que se passa na Palestina um genocídio. É impossível. Tipo, isso não ia acontecer com nenhum. 5%. O que lhe pergunto é... Isso é assassinato político. Da defesa, e olhando para o panorama internacional, Portugal... O do PCP quanto? Talvez. E até quando? Mas esse não é candidato. Portugal deve investir o que for necessário para a defesa de Portugal, e a defesa de Portugal é uma defesa com aliados. E, portanto, nós temos também que investir de acordo com os investimentos que os aliados também fazem. Não podemos ficar desfasado desse esforço, que é um esforço aliado. De facto, nós estamos perante um problema internacional grave que afeta a nossa região, que é a Europa, com consequências que podem ser imprevisíveis. E face a isso, a melhor estratégia é dissuadir o avanço dessas ameaças do que ir investindo pouco e depois ter que combater essas ameaças. Trocando por miúdos. Que isso será muito mais caro. Não é? Portanto, trocando por miúdos, nós vamos ter que subir os investimentos na área de defesa. Nem sequer é uma opção. É uma exigência da NATO? É uma exigência. Não é só da NATO, é uma exigência da própria defesa nacional, porque a nossa defesa nacional é garantida também através das nossas alianças. Nós não podemos
estar numa aliança e dizer, bem, nós só queremos as coisas boas da aliança, não queremos as coisas más da aliança. Mas investir quanto? Eu já ouvi escrever e dizer que nunca aceitará investimentos na defesa que ponham em causa o Estado Social. Sim. Pergunto-lhe, olhando para os números, a nossa capacidade neste momento, como país pobre que somos, é de 2% do PIB ou de 5%? O que é curioso é que as percentagens funcionam sempre para a pobreza e para a riqueza. É uma Agora temos aqui o bot da campanha eleitoral do Gouveia e Mel, aqui no chat. Percentagem. Portanto, eu julgo que nós devemos investir entre 2% a 2,5%. Até quando? Até, pelo menos, não sei, conseguirmos estabilizar a tal dissuasão que faz com que a ameaça que existe a leste não se materialize e não tenha essa vontade de testar a nossa coesão e a nossa vontade. O Primeiro-Ministro disse até 2029. Eu julgo que é um tempo demasiado... Não, até 2029 para atingir os 2%. Com certeza, mas o Almirante está a falar de 2,5%. Eu pergunto-lhe até quando? Quando é que devemos atingir essa Exatamente, meta? quando é que Nós devemos atingir essa meta o mais rapidamente possível. Porque a dissuasão... Mas antes de 2029? Não, antes de 2029 acho que será difícil. Mais rapidamente possível. Mas pelo menos nos próximos 3, 4 anos a seguir a essa. Avizinha-se um terceiro conflito mundial? Não me parece. Ainda não é tempo de um terceiro conflito mundial. Agora, a ordem mundial está em mudança acentuada. Essa ordem mundial é uma ordem que vai passar para uma ordem em que o poder passa a ter uma grande influência. Mas consigo, como Presidente, julga que o facto de ser militar, no contexto atual, dá-lhe alguma vantagem de preparação do país para essa eventual iminência? No mínimo, dá-me um melhor entendimento da questão. E, dando um melhor entendimento, tenho uma vantagem em termos do que pode ser o meu aconselhamento dentro dos diversos poderes e do que é o meu papel enquanto Comandante Supremo. Mas, por exemplo, o Almirante não conhece pessoalmente Mark Rutte, pergunto-lhe. Não. Como não conhece Ursula von der Leyen, como não conhece uma série de chefes de Estado internacionais. Isso não é um handicap para si? Não, em sentido contrário, posso dizer que conheço toda a estrutura militar que depois executa as coisas e faz as coisas acontecer. Mas o Presidente da República não vai ser só chefe de Estado-Maior. Não, mas eu estou a dizer porque, conhecendo essa estrutura militar e conhecendo essa temática por dentro, estou muito mais preparado para depois poder decidir politicamente. Eles não falam dessas coisas na televisão, Figueiredo. Porque decidir politicamente sobre uma coisa que nós não conhecemos também é um problema. Olhando um bocadinho e de novo para dentro, temos grandes problemas no Serviço Nacional de Saúde. Deve ter acompanhado reportagens que fizemos aqui na TV sobre o facto de apenas um médico dermatologista ganhar 50 mil euros num sábado. Isto numa altura em que o orçamento da saúde cresceu inexoravelmente, um valor de mais de 14 milhões de euros, mais 6% do que no ano de 2023. O que lhe pergunto é se, como Presidente da República, tentaria inverter o rumo em setores tão nevrálgicos como a saúde, a habitação e também até a política fiscal, que tem tido resultados que colocam muitos idosos no limiar da pobreza a receberem menos de 500 euros de pensão. Sim, eu escrevi isso um bocado no ensaio sobre a economia. Nós temos que mudar fortemente a nossa economia porque não podemos distribuir pobreza, porque isso não faz sentido. Nós temos que ter uma economia mais pujante, mais vibrante. No entanto, o Estado também tem que se organizar melhor e tem que ser mais produtivo em termos dos recursos que capta e do output, ou dos resultados. Vou time out, só até isto acabar. Os casos que acabou de falar são um problema de controle e de organização, muito mais do que um problema de financiamento. Nos últimos 10 anos, a área da saúde teve um financiamento de 80% a mais. E, portanto, seria expectável que tivéssemos muito melhor saúde. Mas temos muito pior. Isso não aconteceu. Portanto, nós temos que olhar para isso e perceber porque é que isso não aconteceu. Se calhar estamos a enterrar recursos num sistema que, por desorganização, está a desperdiçar esses recursos. Portanto, Portugal tem um grande problema de organização. Do que eu vivi ao longo da minha carreira dentro da Marinha e depois até tendo a oportunidade aí vamos nós. De trabalhar na área da saúde de forma temporária, acho que nós temos um problema de organização e de cultura organizacional. Mas como é que como Presidente vai resolver isso? Porque olha, está a questão-chave. O Presidente não resolve todos os problemas. O Presidente ajuda a resolver problemas, dando foco, ajudando o Governo também
Muitas vezes o Governo tem que tomar medidas impopulares, Ai, meu Deus. porque reformas estruturais muitas vezes implicam medidas impopulares. O Presidente da República não deve tirar o tapete ao Governo nesse momento. Portanto, o Presidente da República tem Mas deve esse direcioná-lo. Ou seja, consigo como Presidente teríamos um Presidente que iria ser bastante mais assertivo com o Governo. O que me irrita são estas respostas, mano. É tudo inconclusivo. Pá, não consigo tirar uma conclusão sobre esta pessoa. Passaram 45 minutos de entrevista e ele parece que está a sacar as ideias do ChatGPT, mano. Naquilo que lhe ChatGPT, diz-me aí como é que eu posso ser o mais moderado possível. parece essencial mudar. Sim, eu não vou dizer que seria impositivo, mas mais assertivo, porque o papel da presidência também é indicar caminhos. Não Mais é assertivo indicar como? caminhos, desculpa, indicar fins, porque os caminhos é a governação. Como é que vamos lá chegar é tipicamente uma matéria da governação e do Poder Executivo. No entanto, o Presidente que é eleito diretamente... Mas é isso que me está a assustar. Ou seja, o que me assusta nele nem é esta moderação, que eu acho esta moderação até positiva. O que me assusta é que parece-me que isto é discurso só para agradar a toda a gente em campanha e depois vai mudar radicalmente. É só isso. Para não assumir posições, até podia ser posições contrárias às minhas, honestamente, sobre estes temas sensíveis. Mas ao menos que as assumisse, fazia-me acreditar mais nele enquanto pessoa do que propriamente assim. A sufragem universal deve ter um entendimento de quais são os fins que a sociedade deve alcançar. E esses fins devem ser importantes para a governação. É um industry plant. Deve haver um entendimento entre... Sabes, parece-me industry plant. E o que é a presidência, no sentido de se auxiliarem para se atingirem esses fins. Mas, portanto, falar menos, falar nas alturas de gravidade, reconduzir os primeiros ministros a menos que haja uma grande crise que ponha em causa a sua reputação e procurar direcionar... Eu já vos disse, eu muito possivelmente, neste momento, o candidato que acho mais em condições para assumir o cargo de Presidência da República é o António José Seguro. Os governos para aquilo que são as organizações para necessárias já, para corrigir o problema de empobrecimento. É o gajo que vejo Está a ler bem. Com mais capacidade. Estava-me a perguntar, então, se o facto de aparecer como favorito nas sondagens, em todas elas... E vocês sabem o quão crítico eu sou do PS. Não sei, mas é o que é. Eu não faço Felizmente vai como independente. Ou seja, o facto de já aparecer como quase que o herói que vem salvar Portugal, isso não é algo que pode endeusá-lo e levar a que as pessoas construam sobre si uma imagem que não corresponde à realidade? Sim, eu tenho lutado, e muitas vezes já fiz declarações nesse sentido, que não sou nenhum Dom Sebastião. E não venho do nevoeiro para resolver nenhum problema, porque os problemas resolvem-se com bom senso, com trabalho. Alguém disse alguma vez que este homem era um Dom Sebastião? E com toda a gente a trabalhar na resolução desses problemas. Não é uma única pessoa que resolve problemas. Portanto, somos todos... Eu não sei porque é que as pessoas... genuinamente, houve alguém... Eu estou agora um bocado baralhado. Houve alguém que tenha acreditado que esta pessoa era capaz de resolver todos os problemas de Portugal. É que depois da pandemia... Imaginem, eu acho que ele fez uma boa gestão da pandemia. Mas eu não fiquei a acreditar que ele era Deus. Depois disso. É que eu não me lembro de ninguém do meu círculo de pessoas acreditar genuinamente que este homem ia resolver os problemas todos do país, meu. Portanto, até estou meio baralhado com isto. Não tinha noção que havia assim tanta gente a achar que este homem era o salvador da pátria. Tem que haver consenso, etc. O que eu defendi também, em termos... Porque é que um presidente independente agora pode funcionar melhor que um presidente que vem dos partidos? Eu queria dar uma imagem muito simples. Imagino que tem um jogo de futebol entre dois clubes. E há um árbitro desse jogo, que é escolhido, e o árbitro resolve aparecer no jogo com a camisola de um dos clubes. Qual será a ideia de isenção desse árbitro relativamente ao jogo? Portanto, eu julgo que um ator independente... Portanto, Marcos Mendes seria esse árbitro com a camisola do PSD? Não, o que lhe quero dizer é que a minha camisola interior só tem lá uma coisa a dizer, Portugal, não tem mais nada. E tentarei, se for esse o caso, e se for selecionado e eleito pela população portuguesa, pelo povo, tentarei ser um árbitro isento, moderado, preocupado com a estabilidade e com o futuro. Em termos de candidatura, o seu objetivo é ganhar à primeira volta?
Todas as candidaturas têm esse objetivo. Se puder ganhar à primeira volta, é melhor ganhar à segunda volta. No entanto, como acredito que tenho um contributo para o Estado português e para o país, tenho intenção de ganhar, se não concorrer. Mas não teme que agora, com a pulverização de candidaturas, sabemos que António José Seguro estará por dias para anunciar a sua candidatura. No PS não se sabe bem se vai apoiar António José Seguro ou se poderá ainda emergir António Vitorino ou outras figuras. Esta amplificação de possíveis candidatos não poderiam prejudicá-lo numa eventual segunda volta? Não tem esse medo, ou seja, não está aqui já a pensar, eu tenho que, perdoa-me o vernáculo, limpar isto à primeira volta? Não tenho esse medo. Não tenho esse medo porquê? Porque tudo o que é debate democrático é importante. Se aparecerem mais candidatos, vão contribuir para o debate democrático. Meu Deus, parece que estou a ouvir a senhora responsável pela campanha lá atrás com o microfone a dizer agora diz que todo o debate democrático é bom. Diz que é positivo. Portanto, eu não tenho esse medo. Se eu tivesse esse medo, eu tinha medo da democracia. E então não estaria sequer nesta posição. Vai lamentar, eu não consigo. Eu genuinamente, volto a dizer, até pode ser que se revele completamente o contrário. E se assim for, fico muito satisfeito. Mas eu não consigo confiar. Peço desculpa, não consigo mesmo. Foi um privilégio poder ter falado consigo para primeira vez. Não consigo mesmo acreditar definir o seu pensamento político. Uma das críticas que vai sendo recorrente de que não tem essa experiência, já percebi. Parece-me um discurso demasiado cuidado. Tem experiência para ser realista, suficiente para se candidatar ao cargo mais alto da nação. É isso mesmo, senão não me candidatava. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Despedimos-nos aqui também consigo nesta entrevista exclusiva de Gouveia e Melo como candidato presidencial, um exclusivo TVI CNN Portugal. Boa noite. Boa noite, Sandra. Pronto, é isto. Boa noite, neste caso, bom dia. Pronto, é isto, olhem, amigos. Não sei que vos diga. Não sei se consigo comprar esta, mas pronto, vamos assistir com cuidado e calma.